Na sexta-feira eu fiz um vídeo aqui falando sobre a Prefeitura de São Paulo, né, disputa agora para a Prefeitura, e naquele momento eu falei sobre uma pesquisa eleitoral e no mesmo dia saiu uma nova pesquisa indicando uma mudança ali de posições entre os favoritos para a disputa eleitoral. Agora, nessa nova pesquisa que saiu na sexta-feira mesmo, diz o seguinte aqui: em primeiro lugar continua o Bruno Covas, que é do PSDB, com 16% das intenções de voto, seguido pelo Guilherme Boulos, do PSOL, numa chapa de Boulos e Erundina. E depois, daí vem Celso Russomano e Márcio França, os dois com 12%, e depois outros candidatos que têm um percentual bem menor. E nessa mesma semana, o PCB indicou o apoio ao Boulos. O que resta saber agora, nesse momento, né, com essa subida das intenções de voto do Boulos, que o torna agora um candidato forte e com chances reais de se tornar o prefeito do PSOL em São Paulo, é como a frente de esquerda, né, outros candidatos e outros partidos vão se articular agora, se alguns vão deixar a corrida eleitoral para apoiar o Boulos e assim fortalecer essa frente de oposição, ou se vão continuar fragmentados e assim enfraquecer também a candidatura do Boulos. Porque, geralmente, na verdade, um dos grandes adversários da esquerda são outros grupos de esquerda, né? Então, assim, essa fragmentação, ela acaba enfraquecendo as posições e nesse caso agora resta esperar para ver como isso vai se retratar daqui a algumas semanas. Então é uma boa notícia, muita gente ficou empolgada aí com esse crescimento do Boulos, pode ser que ele venha agora como nome forte para isso. E na sexta-feira mesmo, né, eu fiz um vídeo, na verdade, era sobre uma resposta, né, a dois vídeos que o Mamãe Falei publicou no canal dele, mostrando o centro da cidade de São Paulo, o estado que está, né, de abandono, a Cracolândia. Eu não visava aqui apresentar soluções para a Cracolândia, porque, como eu disse naquele vídeo ali, é um problema altamente complexo, multifatorial, né? São muitas diferentes causas e muitas vezes a proposta de uma solução leva a outros problemas também que são menos graves ou mais graves, mas é algo complexo. Alguém que venha apresentar uma resposta simplória para você, isso aqui vai resolver, geralmente não tem a resposta nem a compreensão do problema. A pessoa confunde o sintoma de um problema, por exemplo, a Cracolândia, com a causa do problema. E ela acha que se ela resolver o sintoma, ela vai resolver a causa. É como você ter uma dor no corpo e você vai lá e toma um analgésico, a dor passa, mas a sua doença, aquilo que está causando a dor, não passou. Então você resolve o sintoma e a doença continua ali se manifestando e continua se agravando. Então, nesse caso, qualquer tipo de problema complexo como esse exigiria uma equipe multidisciplinar, diferentes profissionais, diferentes áreas, sociólogos, economistas, psicólogos, profissionais de saúde que possam juntos pensar em estratégias para confrontar algo dessa dimensão e que vai levar não uma gestão, mas muitas gestões. Alguns problemas estruturais no Brasil, eles são problemas a longuíssimo prazo. Esse é um dos grandes desafios das eleições do regime democrático. O regime democrático ele tem muitas qualidades, muitos benefícios para os cidadãos, mas, por outro lado, tem um ponto negativo que é justamente isso. Políticos, eles pensam em gestão, eles pensam em mandato, eles não pensam em projetos a longuíssimo prazo, porque eles sabem que depois de 4 anos, se eles não se reeleger, vai entrar outro partido lá, outro grupo opositor que vai desmantelar uma série de conquistas feitas. Então você não pode fazer um projeto para daqui 50 anos de Brasil, porque isso aqui não vai prosperar. Então, nesse sentido, embora haja muitos benefícios na democracia, um dos malefícios é isso, né? É difícil elaborar projetos de Estado para 20, 30, 40, 50 anos adiante. Isso é inviável. Então falei sobre isso, né? Falei sobre a Cracolândia, sobre como é um problema complexo, comparei com o caso de Nova York, que também teve uma epidemia de crack. Inclusive, alguém deixou um comentário aqui muito interessante falando sobre o experimento que foi feito na Suíça com um evento gravíssimo que se deu lá de usuários de heroína, que era algo que estava fora de controle em Zurique. Tinha uma praça lá, que era uma praça onde ficavam os usuários lá aglomerados e em condições sanitárias péssimas. E quais foram as medidas adotadas pelo governo suíço para lidar com isso? E a solução é muito interessante, tem a ver com prescrever o uso legal da droga para usuários, para que eles possam, aos poucos, sendo tratados como caso de saúde, como disse naquele vídeo anterior, como um caso de saúde, e fossem gradualmente reduzindo a dose ou trocando por drogas menos prejudiciais ou menos viciantes.
É um caso muito interessante mesmo, fui ler depois, e é muito interessante mesmo o que fizeram em Zurique, na Suíça. Mas, como eu disse, é um projeto, é um programa a longuíssimo prazo. É algo que é pensado, às vezes, para 2, 3 gestões diferentes, 3 mandatos diferentes, e isso raramente, de fato, prospera no Brasil. E daí o que aconteceu, né? Eu fiz esse vídeo falando sobre a situação e o Mamãe Falei me escreveu aqui, ele mandou uma resposta no vídeo para mim aqui, e aí você vê, né, como eles trabalham, esse pessoal do MBL, né, qual é a estratégia deles. Daí ele falou o seguinte aqui: Mamãe Falei no meu vídeo, vamos fazer uma live para debater esses pontos na paz. Você vai ter chance de mostrar meu despreparo ao vivo, sem lacração imitada. Me manda uma mensagem no Twitter. Daí eu respondi, porque obviamente quando ele propõe isso aqui, né, um debate, uma live comigo, ele quer fazer isso no meu canal, para chegar na minha audiência, para que isso reverta em votos para ele. Então eu respondi: oi Arthur, sei que você está doido para aparecer em todos os lugares. Inclusive vi você desafiando o Adnet, que ele fez isso, acho que se não me engano foi num dos vídeos aí sobre a Cracolândia, não sei. Ele falou ali que o Adnet tinha falado alguma coisa sobre ele e ele que desafiou o Adnet para um debate. Eu continuo aqui, mas aqui não, no meu canal ele não vai aparecer. Boa sorte. E ele responde: correu, uma coisa assim, nesse sentido, assim, que eu fugi do debate. Aqui está a grande questão, na verdade, né? Como a gente tem pesquisado esses grupos, né? Tanto os grupos bolsonaristas, olavistas, quanto o MBL, nessa altura a gente sabe muito bem como eles operam, sabe muito bem como eles utilizam as redes sociais justamente nesse tipo de antagonismo, nesse tipo de debates vazios que não tem serventia prática nenhuma, porque o debate, a gente já falou aqui exaustivamente sobre esse assunto, né? O debate em tese, o debate em essência, a proposta seria uma construção de conhecimento, seria um processo dialético, no sentido mais platônico do termo, de você ter 2 posições distintas, cada posição apresentar a sua visão de mundo e juntos eles chegarem a uma síntese, juntos chegarem a um estágio mais avançado no debate. Então a construção do conhecimento nesse sentido dialético tem a ver com isso. Posições contrárias ou posições divergentes que cada um, nesse processo dialético, chegariam a um local melhor. E os debates não se dão assim. Os debates políticos, particularmente, os debates na internet não têm essa proposta. E aqui vale mencionar mais uma vez, se vocês não assistiram ainda, assistam hoje isso, assistam a série de vídeos do Innuendo Studios, chamado The Alt-Right Playbook, que seria a cartilha da Alt-Right, no qual eles mostram que o debate para esses grupos, essencialmente, tem a proposta de supremacia, de poder, de derrotar o seu inimigo, de mostrar como o seu inimigo não tem credibilidade. Ou seja, é uma disputa de supremacia. E isso é o oposto do que seria um debate. Porque geralmente o debate ele se dá sobre assuntos para os quais a gente não tem uma resposta fechada. Porque se a gente tivesse uma resposta definitiva e fechada, não haveria necessidade de debate. Então, por exemplo, uma questão a ser debatida: se Deus existe ou não existe. É um debate, para mim, particularmente vazio, porque ninguém vai provar que Deus existe nem provar que ele não existe. Não tem como você provar isso dialeticamente. Mas você encontra na internet esse tipo de debate. Você tem lá pessoas lá, geralmente religiosos, querendo provar que Deus existe, e você tem ateus querendo provar que Deus não existe, ou melhor, querendo provar que não há possibilidade de provar que Deus existe. Então você tem 2 posições antagônicas, as duas acham que estão corretas, e a gente jamais vai ter a resposta para isso. A gente jamais vai ter o fechamento desse debate. Ele não vai acontecer. Então isso se dá em diferentes questões. Questões éticas são assim. Questões éticas você tem de um lado, por exemplo, defendendo a legalização do aborto ou a descriminalização do aborto, e do outro lado uma pessoa defendendo a criminalização do aborto. E essas são posições éticas, e não há uma resposta correta, porque são questões humanas, existenciais, e que diferentes posições vão apresentar seus argumentos com base em dados, em visões do que é a vida humana, do que é a vida de um feto, se tem direitos plenos como tem o adulto, ou seja, cada um vai apresentar sua visão, mas a resposta não está fechada, e jamais vai estar fechada. Tanto que em países hoje, como os Estados Unidos, por exemplo, no qual o aborto é legal, ainda se debate isso entre grupos, querendo retrocesso nesses direitos. Ou seja, alguns debates jamais vão ser encerrados. E debates sociais geralmente são dessa natureza. São questões que estão em aberto. Qual é o melhor modelo para a sociedade? Qual é o melhor modo para um Estado gerir um país? É um Estado interventor, é um Estado forte ou é um Estado mínimo? São debates que jamais se encerrarão, porque os processos continuam e os experimentos se dão, alguns acertam, alguns erram, e
não tem uma resposta fechada. Então, um debate racional sobre esses tópicos deveria ter, pelo menos, uma natureza dialética, né? Nesse sentido de posições contrárias, mas que a gente possa tentar avançar um pouco mais, extraindo o que há de melhor nas duas posições, se houver coisas boas nas posições. Então é esse ponto. Mas não é o que essas pessoas fazem. Não é o que Mamãe Falei faz, não é o que Kim Kataguiri faz, não é o que bolsonaristas fazem, não é o que olavistas fazem. Eles utilizam o debate como uma maneira de derrotar e humilhar o interlocutor. Então a proposta deles é de mostrar que eles são superiores aos outros. E isso é algo que o Innuendo Studios mostra muito bem, como é uma disputa de força. O debate é visto como briga, o debate é visto como uma luta. Quem venceu é melhor, e isso não quer dizer nada. Você pode ter um cientista, por exemplo, genial, brilhante, e que vai mal no debate, e a posição dele não passa a ser falsa porque ele perdeu o debate. Ele simplesmente não conseguiu defender bem suas ideias. E mesmo assim, o processo de construção do conhecimento, ele é mais feito de erros, de falhas, de frustração, do que feito de sucessos. Se você pega grandes cientistas, por exemplo, eles erram, eles fracassam centenas de vezes antes de conseguir um experimento bem sucedido, muitas vezes. Então, essa noção de que o vitorioso é quem se dá melhor nesse tipo de disputa dialética é essencialmente ridículo, né? E o que acontece é que, simultaneamente a isso, no mesmo momento em que o Mamãe Falei veio me desafiar para um debate no meu canal, coisa que não vai acontecer, porque eu não vou dar palanque para alguém que é candidato a prefeito de São Paulo com pautas das quais eu discordo, quando ele faz isso, simultaneamente o Kim Kataguiri faz um vídeo resposta ao Carlito Neto, do canal Historiador. E basicamente o que ele faz nesse vídeo é ridicularizar o Carlito. Então você tem um deputado federal eleito ridicularizando um cidadão com base em características físicas do Carlito, né? Chamando o Carlito de gordinho. O gordinho ficou revoltado porque eu não dei uma cadeira pra ele sentar e ainda fiz uma piadinha. A resposta do Kim se refere, primeiro, aparentemente, sobre um vídeo recente do Carlito, de 6 dias atrás, mas também o Carlito tinha falado sobre isso 6 meses atrás, quando ele foi na Jovem Pan debater com o Kim Kataguiri e com o Fernando Holliday. E que, se vocês não viram também, assistam esse debate, porque assim, você vê ali como o Carlito desmonta o MBL, no sentido mesmo de argumento mesmo, de mostra como eles são contraditórios, né? Como eles dizem uma coisa e na prática é muito diferente, né? E eles se confundem lá e eles se perdem, você vê como eles estão desorientados ali. E aparentemente, pela resposta do Kim nesse último vídeo, ele não conseguiu digerir muito bem ainda essa vergonha que eles passaram lá no Jovem Pan. E o que você percebe, como eu disse, são duas coisas simultâneas, né? Mamãe Falei me desafiando e Kim Kataguiri ridicularizando o Carlito, é que o MBL está voltando às suas origens, né? É um grupo que atuou de modo a polarizar o debate político. Eu não vou ser injusto em dizer que o bolsonarismo ele é consequência do MBL, porque eu acho que o Bolsonaro ele chegaria ao poder de qualquer modo, né? Com o MBL ou sem o MBL. Mas certamente o MBL foi uma força de polarização política enorme, enorme. Eles, de 2014 em diante, atuaram para contaminar, para intoxicar o debate público. Eles são responsáveis, em grande parte, pelo modo como os debates e como a visão política hoje no Brasil se dá. E eles sabem disso, tanto que você tem aqui uma reportagem de uns meses atrás, uma reportagem de novembro de 2019, no qual você tem aqui uma transcrição de uma fala do Renan Santos, que é um dos líderes do MBL, dizendo o seguinte, fazendo meia-culpa, né, meio que reconhecendo o papel corrosivo que eles desempenharam na política. O Renan Santos diz o seguinte aqui: ajudamos a criar essa espetacularização que incentiva a gente como Daniel Silveira, do PSL, a quebrar a placa da Marielle Franco. Como vocês lembram a cena, né, horrorosa que você tinha lá o Daniel Silveira junto com o Witzel, com a placa quebrada da Marielle Franco. E daí diz o seguinte aqui: e ser eleito deputado federal baseado nisso. Nós temos culpa no cartório. E ele prossegue: transformamos política em espetáculo e um monte de vagabundo veio a reboque fazer a mesma coisa sem responsabilidade. Então eles sabem o papel que eles desempenharam, pelo menos o Renan Santos sabe disso, o papel que eles desempenharam na corrosão do debate público. Eles transformaram o debate, transformaram as discussões políticas em espetáculo e contaminaram completamente o debate público. Eles tentaram moderar o tom durante o período para mostrar como eles não eram radicais, né, como extremistas políticos. Você teve, por exemplo, lá o quadro do Kim Kataguiri junto com a Samia Bonfim no Quebrando o Tabu. Então tentaram passar uma imagem na superfície de que eles tinham mudado, mas quando chega agora o período eleitoral de novo, e aí você
ver toda essa engrenagem, toda essa máquina do MBL mais uma vez em operação. Ou seja, eles precisam polarizar, eles precisam radicalizar o discurso, porque é assim que eles causam. E esse tom elevado é justamente aquilo que motiva as pessoas. São energias negativas, são energias de indignação, de revolta, são energias que eles canalizam, assim como o bolsonarismo canalizou também, energias que eles canalizam de indignação, com a Cracolândia, por exemplo, de medo, de raiva, para fins eleitorais. Então eles sabem o poder disso e eles sabem que eles precisam operar desse modo para isso. Só uma curiosidade aqui em relação a essa proposta que o Mamãe Falei fez de debater comigo, né? Esse é o mesmo sujeito que em janeiro de 2019, num vídeo sobre o Nando Moura, que havia um rolo ali com o Nando Moura, fez um vídeo falando sobre mim, sem mencionar o meu nome, e dizendo o seguinte aqui, vamos ouvir o que ele fala sobre mim aqui. Não aceitam debater e não deve ter debate, porque eles são de outro nível, né? São intelectuais, são pessoas que leem muito, etc. São filósofos, etc. Então assim, ele se diz um cara acima do nosso nível, só que você vai ver os vídeos dos caras, é sempre batendo em mim, batendo no Nando, no Olavo de Carvalho, etc. Sempre é um cara ali que o cara quer aparecer, basicamente é isso, é um tonto que quer aparecer e não dá pra levar o cara a sério. Mas segundo ele, eu era só um bobão querendo aparecer. Esse é o mesmo sujeito que foi fantasiado de xoxota para atrapalhar, para constranger as participantes de uma oficina de masturbação feminina, de Siririca, numa universidade. Então, o sujeito que foi fantasiado de periquito vem falar que eu sou um bobão querendo aparecer. E daí ele vem no meu canal propor um debate para vir aparecer no meu canal para ganho político, para ganho eleitoral. Justamente contrariando o reconhecimento de como eles contaminaram o debate. São pessoas que vão para onde os ventos sopram, né? Quando eles precisam parecer que são moderados e racionais e que estão agora respeitando o jogo democrático, eles fazem. Quando é para polarizar, quando é para causar, quando é para fazer barulho e instigar os ânimos, eles fazem sem nenhum tipo de compromisso. O compromisso deles não é com uma ética política, com uma ética de comunicação, mas sim com esse jogo corrosivo e que tem impactado não apenas o Brasil, mas outras democracias pelo mundo também. É um jogo político que se tornou nova regra agora. E aqui eu recomendo mais uma vez que vocês leiam o livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli, no qual ele fala sobre isso. Que esse método é o novo método da política no mundo. O que não deixa de ser assustador, porque você vai ter figuras como Kim Kataguiri, que desrespeitam o cidadão brasileiro, que ridicularizam o cidadão brasileiro, que foi o caso do Carlito Neto, ou de figuras como Mamãe Falei, que não tinha a menor vergonha de entrar na universidade fantasiado para constranger alunos universitários. E ainda supõe que os outros que estão confrontando esse tipo de corrosão que eles causam são pessoas que querem aparecer. A gente está aqui há muito tempo denunciando essas táticas que essas pessoas utilizam para chegar ao poder, porque são táticas corrosivas, destrutivas e que simplesmente transformaram a política brasileira nesse circo, no qual você tem Daniel Silveira, como diz Renan Santos aqui, e Kim Kataguiri ocupando cargos de poder com base nessa exploração desse discurso que é altamente divisivo e prejudicial. Eu vou deixar para vocês aqui essa reportagem no qual fala sobre esse meia-culpa, que aparentemente também foi só de fachada, né? O meia-culpa de fachada. Ah, não, agora vamos pedir desculpa, nós polarizamos o debate, vamos pedir desculpa, de repente, meses depois, poucos meses depois, né? A gente está falando aqui de novembro de 2019, agora, menos de um ano depois, já estão fazendo o mesmo tipo de tática de novo, porque eles sabem que isso gera voto. E deixar a reportagem e também deixar o vídeo do Carlito, no qual ele fala sobre o encontro dele com o MBL. Me diga o que vocês pensam sobre isso no comentário, deixe o joinha, assinem o canal, se torne membro do canal para dar um apoio aqui também. Confira meu livro sobre o Bolsonaro, que já está há 3 meses entre os mais vendidos da Amazon. E também confira meu livro na pré-venda, que será lançado em outubro, O Rei dos Judeus, sobre Jesus Histórico. Então um grande abraço para vocês e até mais, gente.